Obrigada. Boa tarde, pessoal. Tudo bom? Tudo jóia? Eh, eu sou Liciane Ribeiro, da Ribeiro Solar. Estou no mercado de solar representando aí as mulheres desde 2015. Sou CEO da Ribeiro Solar. A Ribeiro é a empresa da minha família que está há 48 anos no mercado de automação industrial. E a gente está desde 2015 no solar. Graças a Deus, tenho muito orgulho de ser a minha parte dentro da empresa que está crescendo dia a dia. É uma honra, mais uma vez, estar aqui com essa mulherada linda que vem me ajudar, né, compor um pouco mais. Quando comecei, éramos muito poucas. E, com base no último fórum que a gente fez, eu acho que a temática ficou bastante leve e bastante agradável, porque mais do que a gente falar do desafio, da parte negativa, eu queria pedir para que todo mundo compartilhasse um pouquinho de você, da sua história, né? É, mas contando uns causos, né? Final do dia, já estamos todo mundo né, cansado aí, o congresso o dia todo. É, então, primeiro eu vou querer saber de cada uma o que motivou vocês, né, a entrarem nesse setor. É, e vou começar por mim, depois eu passo para todas poderem se apresentar, que daí assim a gente vai trocando umas ideias e tentando fazer de um formato um pouquinho mais bate-papo e um pouquinho menos palestra. Eu sou arquiteta, então eu vim para o mercado, eu vim para a empresa da minha família em 2012, tive 10 anos no escritório de arquitetura, e quando eu descobri que eu me vendia todo dia, eu descobri que eu poderia ser uma vendedora. Quando eu vim para a empresa vender material elétrico industrial, aquilo foi um desafio e aos poucos eu fui me descobrindo como uma vendedora. É um mercado bastante masculino, engenharia pesada, manutenção industrial, automação, inversor de frequência de motor, e eu fui me descobrindo uma boa vendedora ali, né? Não me limitando por esse contexto, mas mais que isso, o sonho mesmo, sabe? A vontade de fazer a diferença. Tenho duas filhas lindas e maravilhosas e gostaria muito de deixar para elas um futuro diferente, né? Então, a energia solar, eu gosto muito do contexto de energia que a gente trabalha. Eu acho um contexto é, que remete ao que eu tinha em arquitetura. O dinheiro investido em energia solar é o dinheiro do sonho. Diferente do dinheiro investido para pagar um advogado ou para resolver um problema, ele é um dinheiro de sonho. É uma realização de sonho, e isso eu tinha no escritório de arquitetura. É uma coisa que me faz me sentir muito bem hoje, é, por estar entregando uma solução de previdência para essa família, de uma economia a longo prazo, de qualidade, de conforto, enfim. Então, o que me motiva dia a dia é trabalhar com sonho, com dinheiro, com uma energia bacana, em que as pessoas estão investindo, estão felizes e estão fazendo aquele movimento. E é por isso que eu, cada dia mais, me envolvo em 250 mil coisas ao mesmo tempo, porque de fato eu acredito no mercado e acho que a gente tem muito a crescer e a fazer. Algumas eu já conheci em outros fóruns, então eu vou dar liberdade para que todo mundo se apresente e fale um pouquinho de cada uma, por favor. Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu me chamo Alana, sou gerente operacional na OIM Solar. Então, a gente trabalha com a parte de operação e manutenção dessas usinas hoje, né? O mercado um pouco. O solar em si já é novo, mas o OIM então é ainda mais novo. Então, a gente vem trazendo vários desafios, várias coisas novas dentro desse setor, né? Vem visualizando tudo isso. Eu sou formada técnica em eletrotécnica, também sou engenheira de energia e comecei no técnico em eletrotécnica ainda no meu ensino médio. Então, eu sabia que eu queria trabalhar na área elétrica, mas não ali para a parte industrial, não com a parte de. Né, não era muito meu sonho. E quando eu descobri engenharia de energia, que era voltada para energias renováveis, né, voltada para geração de energia, eu descobri que era isso que eu queria. Até porque da minha adolescência ali, a gente tem aquele sonho de mudar o mundo. A gente no começo acha que a gente vai fazer isso sozinho, né?
Mas depois que a gente entra, a gente vê que cada um tem uma parcela, tem espaço para todo mundo e a gente tem que sempre trabalhar no melhor e no que a gente acredita. Então, eu vejo muito o solar também como o que eu acredito. Tenho vários clientes que realmente tratam o solar como um sonho. Tem um cliente específico que ele estudou tanto que ele sabe tudo sobre o sistema dele e ele é apaixonado pelo sistema dele. É, assim, uma das coisas mais bacanas da gente acompanhar realmente dentro desse mercado. Então, eu iniciei nesse setor justamente por ser uma área de renováveis, já tinha ideia que era isso que eu queria. E depois de começar a trabalhar nele, isso só aumentou, melhorou mais ainda, né? Tenho visto a gente mudar isso todo dia. Então, é por isso que eu estou hoje nessa área e pretendo continuar nela por alguns bons anos. Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Neia Martins, sou consultora de vendas da empresa Estúdio Solar Estruturas. Como a Eliciane disse, eu sou uma apaixonada por vendas. Eu sou formada em técnico em química, porém trabalho com vendas desde os meus 12 anos. Então tenho aí 30 anos já no mercado comercial. É o que eu amo fazer. De repente posso até ser melhor em outra coisa, mas ainda não consegui descobrir isso. Já há algum tempo eu tinha sido convidada já para trabalhar no setor de energia solar, porém eu sempre trabalhei em grandes empresas, no varejo, e uma venda totalmente diferente. E como assim, né, há 5 anos atrás, ainda era novidade, né, energia solar, então eu tinha essa preocupação, né, no setor, nessa área do B2B, então eu ficava muito preocupada, será que eu ia dar conta? E num belo de um dia, recebi uma nova proposta e vou aceitar esse desafio. Então, eu estou há um ano nesse setor, eu estou completamente apaixonada, eu ainda estou engatinhando. Então, o fórum, para mim, assim, é de total conhecimento. É um prazer estar aqui com vocês, aprendendo com vocês, com certeza, né? Então, eu estou muito feliz e eu sei que eu estou no caminho certo, porque eu tenho 2 filhos e o meu mais velho tem 9 anos e ele vai participar de um jornal na escola e ele quer muito fazer a parte de comercial, porque ele quer falar do setor de energia solar. Ele quer vender energia solar. Falei, então, maravilha, né? Estou ensinando uma coisa que vai ser para o futuro deles e eu quero muito crescer nessa área. Estou muito feliz assim de ver quantas mulheres, né, estão à frente aqui, as meninas. Eu vejo sempre, assisto o meeting delas, sigo as meninas e estou feliz de ver quanta mulher aí super inteligente, né? É, profissão não tem gênero, né? Tem força de vontade, estudo e a gente chega onde a gente quiser, né? Então, parabéns a todas. Estou muito feliz por esse convite. Espero participar muitas vezes. Boa tarde, pessoal. Eu sou Elisângela Rodrigues. Atualmente, eu estou como gerente comercial da Leveltech, que é uma empresa de investidores. E, bem, me apresentando, né, como foi solicitado, a formação, sou tecnóloga em telecomunicações e estou terminando graduação em engenharia elétrica, que eu pretendo me especializar cada vez mais para poder estar atingindo meus clientes, atingindo o meu mercado. E eu tenho 8 anos de carreira na parte já de engenharia, na parte de medição de energia. E nos últimos anos, né, eu tenho acompanhado a mudança de matriz energética do Brasil e eu realmente sempre acreditei nessa mudança, sempre acreditei nas energias renováveis, eólica, solar. E então a empresa que eu estava na época começou fez a aquisição da Livoltec e começou a me questionar. Por que você não vem? Né? Já confiei em você aqui a parte de gestão, de vendas, de gerente comercial, por que você não vem? E aí eu comecei a me questionar, porque realmente que eu não dava aquele outro passo, né? Aquele próximo passo. E aí foi quando eu comecei a estudar fortemente o mercado, a ver que realmente quem está aqui acredita no que vende, acredita no que faz. Então é um mercado motivado, é um mercado que tem muito a crescer ainda, e a gente pode ser parte dessa mudança. Eu costumo dizer que enquanto crianças, né, como também foi mencionado aqui, a gente sempre tem aquele sonho de mudar o mundo. E a gente, hoje, eu consigo ver que eu estou fazendo uma pequena parte para ver essa mudança. Né? Pretendo no futuro aí, não tenho filhos atualmente,
mas tenho sobrinhos e eu vejo que eles têm curiosidade no que eu faço. E quando eu digo que a gente gera energia através de painéis fotovoltaicos e tudo mais do sol, e isso me motiva. Isso me motiva em fazer novas pessoas conhecerem o que a gente faz e ver que isso vai levar o mundo a um outro patamar. Olá, boa tarde a todos. Eu sou a Nara Lima, sou consultora de negócios da Clamper. Sou formada em técnico de mecatrônica e sou graduada em gestão comercial. A minha trajetória, né, eu sou uma pessoa assim muito curiosa, gosto de estudar bastante e a minha carreira iniciou em setor produtivo, né? Eu fazia etiquetas para painéis elétricos e depois surgiu uma oportunidade para eu ir para vendas. E eu falei assim, gente, eu vendas, não sei nem pedir uma pizza, não sabia nem ligar no telefone, né, para falar pedindo uma pizza. E eu falei assim, nossa, mas eu vou encarar o desafio. E aí eu me descobri em vendas. E aí eu trabalhei por bons longos anos, né, no setor de automação industrial, vendendo relés, fontes. E depois surgiu uma oportunidade para eu entrar no mercado solar. E eu fiquei assim, nossa, solar, né? Não sabia nada do mercado, não entendia, mas eu falei assim, é um novo desafio para eu conhecer, para eu agregar conhecimento. E aí eu aceitei o desafio. Hoje também estou, né, há 3 anos, 4 anos no solar, e é uma experiência incrível, né? E sou muito grata por estar aqui também participando com as meninas nesse painel. E assim, vou deixar aqui também o convite, né, para vocês conhecerem a Clamper, o nosso laboratório, né? A gente tem laboratórios, a gente está no aeroporto industrial, então estendo convites a todos para vocês, quando vocês estiverem em Confins, em Lagoa Santa, Minas Gerais, para vocês conhecerem as nossas dependências lá, nossa estrutura, tá bom? Obrigada. Ela esqueceu de dizer que a Clamper é uma das empresas com mais mulheres do setor, assim como a Fronius, é uma das empresas que está há muito tempo no mercado e sempre deu prioridade para as mulheres. Temos boas gestoras, boas vendedoras, e eu, como CEO de uma empresa que hoje o quadro de engenharia na sua masculinidade, né, no seu contexto muito masculino, a gente tem só 2 engenheiras eletricistas, mesmo estando em Curitiba, não é uma coisa tão frequente, né? Dentro de um Cefet hoje em Curitiba, antigo Cefet, tá, galera? Me desculpa aí quem é do tecnólogo, mas enfim, eu sou da época do Cefet. A cada turma de 80 alunos temos 2 engenheiras eletricistas, então, de fato, é um mercado desafiador, então parabenizo a Clamper aí por esse movimento. Eu vou fazer uma pergunta que me foi cobrado, por que eu não fiz no último fórum. E como todo mundo falou aqui dessa questão da família, do ser exemplo, eu queria perguntar como é que vocês fazem para conciliar, né? Porque eu tenho uma certa dificuldade, mas uma habilidade por ser mulher, né? Que a gente faz muitas coisas ao mesmo tempo. Então, como que é esse desafio, né? Administrar família, casa, trabalho, viagem. Eu saí às 4 da manhã de Curitiba hoje, estou aqui. Ontem eu saí às 4 da manhã para ir para Guarapuava, voltei. Meu carro explodiu o vidro na estrada voltando, já parei para arrumar o vidro, cheguei em casa, enfim. Estamos sempre jogando em muitas posições ao mesmo tempo, e eu costumo dizer que na Ribeiro, graças ao bom Deus, como a gente começou lá do comecinho, eu sei fazer tudo. Desde o pedido da venda, da compra, porque é onde tem alguém faltando, eu estou lá. E nesse sentido também vou começar pela minha experiência. Eu acho que tenho 2 filhas lindas, uma de 10 e uma de vai fazer 8 agora. Cacá tinha menos de 1 ano quando eu comecei no solar viajando. Viajo regularmente no Brasil, né? Faço todos os fóruns, Intersolar e as viagens internacionais. Então, esse ano teve a Alemanha, a gente levou um grupo de integradores para visitar a fábrica da SolarEdge em Israel. Foram 10 dias das férias delas que eu estava em Israel e elas estavam em casa. Então, eu acho que, assim, para os amigos que aqui me escutam, valorizem suas esposas,
porque esposa que trabalha, ela tem que ralar muito, né? É a empregada, é a casa, é a família, é o marido. Mas eu acho que a parte gratificante de tudo isso, como foi comentado aqui, as minhas filhas têm o maior orgulho, sempre na escola estão falando, mãe, sustentabilidade, fotovoltaico, minha mãe tem carro elétrico, minha mãe tem carro híbrido, minha mãe... Então, isso dá uma motivação extra. E vou contar uma particularidade, que a minha filha acabou de fazer um intercâmbio com a escola, e a primeira foto que ela me mandou foi de um painel solar. Eu não vi uma foto dela, mas uma foto de uma casa com painel solar foi a primeira coisa que ela me mandou. Ou seja, dentro do mundinho dela, ela estava imaginando que a mãe estava feliz dela ter percebido que na casa que ela passou tinha painel solar. Então, eu queria que vocês contassem um pouquinho desse desafio do dia a dia e a dica que vocês podem dar para os nossos colegas, seja no ambiente de trabalho, seja no mercado comercial, do como é a vida de ser tudo ao mesmo tempo. Realmente, a gente é quem dá conta de muita coisa ao mesmo tempo. Para eu poder dar conta de tudo isso ao mesmo tempo, a gente fala muito sobre como a mulher passa por essas dificuldades até dentro de casa, porque eu acho que muitas vezes é uma educação muito importante que os homens não têm muita essa visão de campo que a gente tem. Então, o meu marido ele me dá muito apoio, né, para as viagens em casa. Eu estava no final da faculdade ano passado, esse ano, começo do ano também fiz algumas matérias. Então, falei para ele, ó, esse mês eu tenho que viajar, tenho que entregar minhas últimas matérias, tem 1 milhão de coisas para fazer, e a compreensão dele em dizer, não, a casa aqui eu toco, eu faço, você faz para lá. Então, eu acredito que em casa com a família, com o marido, com os filhos, a gente tem que ter muita parceria, muita compreensão com quem está do nosso lado, e isso tem que se estender dentro do mercado de trabalho também. Como você comentou, a gente tem poucas engenheiras, mulheres. Hoje eu acho que eu sou a única daqui que não é da parte de comercial. Então, isso é o que mais acontece, né? A gente vê muitas mulheres dentro do setor, dentro de comercial, administrativo, financeiro. E isso também é bacana, mas eu sinto muita falta de mulheres dentro das operações e em campo também. Mas isso, até a gente conversou no fórum passado, eu vejo muito mais como reflexo de problemas dentro da universidade do que do setor. Eu sinto o setor ele muito aberto, mas a engenharia em si é um ponto muito difícil ainda para as mulheres. A forma que a gente é tratada pelos alunos, pelos professores, pela própria instituição, né? A gente é muito desacreditada trabalhando na parte, assim, de campo, né? De operacional mesmo, né? A gente é muito questionada. E a gente muitas vezes acaba sendo até objetificada por eles dentro de sala de aula, o que dificulta esse acesso. E quando dentro da faculdade, sem nenhuma experiência, eu achava que os setores em elétrica, no geral, fossem me receber assim. Mas eu descobri que o mercado de trabalho, graças a Deus, já está muito mais evoluído e eu espero que a gente possa continuar evoluindo também dentro desses demais ambientes, né, para a gente poder trazer isso cada vez mais. Eu tenho 4 afilhadas, todas elas, né, me formei recentemente, então elas foram na festa de formatura, acharam tudo incrível. Tem uma de 4 anos que, assim, ela achou mágica a minha formatura, ela achou que eu tinha ganhado um prêmio, assim. E ela fala agora que quando ela crescer, ela quer ser igual eu. E eu acredito que o maior exemplo que eu posso deixar para elas, o que eu mais posso passar para elas, é que independente dessas situações, elas sejam fortes, né? A gente tem que, apesar de muitas vezes ter que provar o nosso valor aqui, ignorar essa galera e fazer por si, fazer essa parte, porque a gente tem colhido bons frutos, eu acredito, espero que na geração delas isso ainda esteja ainda melhor. Então, nem sempre, sobre dar conta, nem sempre dou conta. Mês passado a gente teve bastante viagens e chegou ali na minha época de TPM, dia que eu tava voltando embora, eu chorei porque eu não visitava nenhuma delas, porque elas não iam mais lembrar de mim, e eu tava triste porque eu não tava vendo eles, mas de alguma forma eles estão acompanhando, estão olhando, eles não vão esquecer da gente, a gente fica muito preocupado em não tá dando conta de tudo, mas graças a Deus eles entendem bem que a gente também tá na correria, né, que a gente tá nesse processo, e as crianças, quando elas têm essa admiração, os adultos também, mas as crianças elas nunca esquecem, né? É um exemplo para a vida toda, e para mim também essa é uma parte muito especial, muito importante, com certeza. Realmente, eu também sou mãe de 2 crianças, né? Um de 9 anos e um de 3 anos, e eu vejo, assim, nós temos que ter uma rede de apoio, né? Então, assim, eu sou grata pela empresa que eu trabalho,
Lá também, 80% do setor comercial, a nossa engenheira é uma mulher, pessoal do administrativo, logística, e 30% da fábrica também é mulher. Então, assim, nosso diretor, ele dá muita abertura e realmente ele gosta de contratar, porque ele fala que mulher é muito meticulosa e tem todo um cuidado, né? Então, assim, a gente ajuda mesmo as meninas e tem que ter uma rede de apoio. Então, assim, eu estou sempre viajando também, né, a trabalho. O meu esposo, ele já trabalha fora, só vem para casa no fim de semana. Então, graças a Deus, eu tenho a minha mãe. Então, eu falo que eu venho e estou tranquila, porque eles estão com a mãe deles, que acho que cuida muito mais e mima muito mais do que eu, né? Mas realmente a gente tem essa preocupação, né? Nossa, será que, né, vai ficar pensando, né? Ai, quando a mãe vai chegar e tudo. Não é fácil. E como também eu sei que às vezes não é fácil para um pai também, né? Deixar o filho pequeno em casa. Tem aqui o meu supervisor que está com um bebezinho que não tem nem 30 dias e deixou a esposa ali 20 dias, né? Então, assim, também é difícil para os pais, mas realmente nós temos que fazer muitas coisas ao mesmo tempo, casa, trabalho. Meu filho está na semana de prova, então chego em casa, ainda dou uma estudadinha com ele, né, pelo WhatsApp para ajudar ele amanhã nas provas. E a gente vai fazendo assim, e graças a Deus o marido apoia, a mãe apoia, tem uma amiga que dá força, né? Tem que ter toda uma rede. E eu agradeço porque o meu trabalho, graças a Deus, assim, o nosso diretor ele entende muito. Às vezes se precisa, fica fora alguns dias, mas viu, às vezes precisa pegar uma folga, né? Vai ficar com teu filho, vai, né, aproveitar um pouquinho, pega uma segunda-feira de folga aí. Então isso faz toda a diferença, né? Ajuda muito, porque sozinha não é fácil, né? Não tem como. E realmente eu vejo que assim, as crianças talvez a gente acha que não percebe, né? Mas a gente que trabalha com vendas, a gente vive pilhado, né? Então, tanto eu como vocês, como integradores e distribuidores, a gente vive a mil. Eu falo que tinha que ter um dia 31,5, né? Entregou a meta, um dia de folga para começar um próximo mês, né? Eu vejo lá meu filho de 9 anos preocupado. Mãe, conseguiu entregar a meta? Mãe, quer que eu olhe alguém na internet para você? Quer que eu veja? Não, tudo bem, filho, né? Acaba pilhando até os filhos na casa, né? Quem trabalha nesse setor. Mas é bem bacana e acaba que, assim, eu acho legal porque ele já tem, né, querendo ou não, já consegue ver essa preocupação, né? Já consegue ver que, assim, é um trabalho, é bacana, mas a mãe precisa daquele tempinho ali, às vezes precisa trabalhar em casa, então eles entendem. Então, acho que é bem bacana mesmo a gente se cercar de pessoas que precisa para ajudar a gente, né? Sozinho, não damos conta, né? A pergunta do painel é como é que a gente consegue conciliar tudo, né? Como que a gente dá conta de tudo? E eu vou falar aqui um negócio e depois eu vou discorrer sobre. Bem, eu não dou conta. E, na verdade, assim, como conseguir conciliar? Na verdade, a resposta para mim é escolhendo as batalhas que eu vou lutar. Porque eu tenho, na verdade, eu sou casada, né? Tenho meu esposo que me dá total apoio às minhas rotinas. E eu passei por um processo no meio da faculdade, já era casada, já tinha minha casa e viajava 4 vezes por mês, a semana inteira. Então, eu não acabava não tendo tempo para nada e eu passei realmente por um processo de quase burnout. E aí, depois de muito pensar e de muito cuidar, assim, eu cheguei, cara, não vale a pena eu me acabar por conta disso daqui. Só que, por outro lado, eu quero ser uma boa profissional. Eu quero ser uma boa esposa. Eu quero executar bem as minhas tarefas. Então, eu escolho minhas batalhas. Chega um período como agora em agosto, que eu viajei todas as semanas. E aí eu coloquei como meta, no final de semana, eu estarei em casa. Cumprirei meu papel de esposa no final de semana. E meu marido aceitou? Aceitou, amém. Então, pronto, é isso. Entendeu? É o que tem, é o que tem. E enquanto isso, durante a semana, vou trabalhando no profissional, vou cuidando do que é preciso para a empresa, para o meu crescimento, para o crescimento do meu setor. E aí, quando eu olho, né, no final do mês, que eu faço aí o meu balanço, cara, realmente tem coisa da minha casa que está faltando consertar, está com 3 meses. Mas está me incomodando? Nesse momento, não. Tem outras coisas que estão à frente. Então, é assim que eu tenho lidado, né? Para mim, é como tem funcionado e
tirou dos meus ombros uma carga muito grande. Eu não sou obrigada a lidar com tudo. Eu não sou obrigada a dar conta de tudo. Eu vou dar conta do que é meu objetivo. Sou boa esposa, sou boa profissional, e por enquanto isso vai ter que bastar. No meu caso, assim, eu concordo com tudo, né, que as meninas falaram. E, de fato, gente, é difícil conciliar tudo. Hoje eu não sou mãe ainda, né? Tenho plano, sim, mas eu sempre converso com a minha mãe e eu falo assim, mãe, eu, né, estudo, eu estou estudando, estudo inglês e viagem, e a gente tem que pensar também em meta, como que vai conquistar o cliente, enfim, várias coisas na nossa cabeça, mais a casa, né? E eu falo assim, mãe, eu tenho isso e já parece que não estou dando conta. Então, é igual a Elisângela ponderou realmente, né? A gente tem que escolher o que a gente vai focar. Então, eu aproveito também para parabenizar todas as mulheres, né? Tanto do nosso setor e todas as mulheres, porque realmente são diversas tarefas que a gente tem que conciliar e, de fato, a gente tem que realmente focar naquilo que vai trazer, né, o nosso... que vai trazer o que a gente espera, né, o nosso resultado. Então, é isso. Realmente é difícil conciliar tudo. Dizem que nós somos muito emocionais, né, sentimentais, mas não é, que às vezes realmente acaba acumulando muita coisa, né? Mas a gente, né, nós somos fortes, e um ponto que nós temos realmente é que nós somos fortes, resilientes. Então, é isso. Essa é a minha consideração sobre. Obrigada, meninas, mais uma vez. Para terminar, então, o nosso painel, uma última rodada de respostas, eu acho que é um ponto que ficou bem bacana no nosso último painel, que foi em Campo Grande, para quem não estava lá, foi contar aí uma peripécia de uma situação constrangedora que a gente se viu numa situação que tinha que sair da saia justa, né? No painel da outra vez, eu contei sobre uma vez que eu cheguei, perguntei para o dono da empresa quem ele era, e ele era um cliente do meu pai só há 40 anos, e ele falou, eu sou o funcionário mais velho, e eu abaixei minha cabeça, falei, oh meu Deus do céu, vou ter que aprender muito ainda na vida, esse povo já tem 50 anos de estrada vendendo, e eu aqui perguntando se o dono da empresa, quem ele é, né? Mas eu gosto de contar um ponto que me fez refletir sobre o que eu estava fazendo. Em 2012, eu fechei meu escritório de arquitetura, porque tive minha filha mais velha, e como uma boa workaholic sou, eu passei 6 meses em casa. Não conseguia sair, ela teve várias complicações simples, mas, enfim, mãe de primeira viagem, enlouquece, e eu passei muitas madrugadas em claro, e fiquei 6 meses em casa, e daí me questionei, será que eu vou continuar com a arquitetura? Não vou, e acabei voltando para a empresa da família. E quando eu voltei, eu fiz uma reflexão que não tem até tanto a ver com o mercado, a questão de feminino ou masculino, mas foi o que eu estava fazendo, né? E na arquitetura, gente, eu sempre falo isso nas palestras, a arquitetura não tem payback. Solar adora falar de payback, mas a arquitetura não tem payback. Porque tapete, geladeira, sofá, não tem payback. E tem gente que paga qualquer valor. Então, quando a gente fala muito de payback no solar, eu me preocupo com isso, porque a gente está vendendo uma coisa muito boa. Se a gente só focar na parte econômica, talvez não seja aquilo que motiva aquela pessoa, né? E eu percebi isso quando me jogaram na construção civil. E a arquiteta veio para material elétrico, vai vender construção civil. Beleza. Fui lá na construção civil e me deram um disjuntor. Meus pais eram representantes da STEC na época. Foram representantes por 37 anos dessa marca, até ser comprada pela Schneider. E daí a meta era absurda. Tinha que vender muito disjuntor. Porque na época um disjuntor mono custava R$ 2,50. E eu fiz uma analisada na comissão, que era de 3%, tirando os impostos, virava 2%. E eu falei, gente do céu, quanto disjuntor eu vou ter que vender para comer? Não está fechando essa conta, não vai dar. E no final do escritório de arquitetura, eu ganhava viagem para ir para fora, visitar a feira em Milão. Eu falava, não vai dar, essa conta não vai dar. Vender esse disjuntor para ganhar R$ 1 por disjuntor, R$ 1 muito menos que R$ 1, era 10 centavos, enfim, um troço absurdo.
Falei, quanto disjuntor eu vou ter que vender? E a construção civil, enfim, estava diminuindo, já estava começando a dar os seus primeiros reflexos ali um pouquinho antes da Copa do Mundo. E eu parei e falei, não vai dar. O modelo de negócio que eles estão fazendo não é para mim. Não vou conseguir sobreviver disso desta forma. Não acertei de primeira. Fui vender iluminação LED para industrial também. E na época foi 2014 para 2015 e eu chegava numa indústria e o cara falava assim para mim, bacana, payback de 12 meses. Só que eu demiti 20 pessoas hoje. Não existe possibilidade de eu falar em payback. Não vai ser trocada a iluminação de uma fábrica que eu não sei se vai estar aberta no que vem. E assim, a Copa do Mundo 2014, a nossa empresa também entrou nesse cenário, ela vendeu 30% do faturamento e ali ficou, pelos próximos 3 anos. Então, nos desafios, a gente vai tentando se renovar. E eu, na minha busca de poder voltar a viajar para Milão, porque eu gosto, fiz faculdade na Itália, falei, gente, eu preciso achar alguma coisa que eu venda, que pague minhas contas, não vai dar para ficar vendendo isso aqui. E graças a Deus, em função do LED, surgiu a oportunidade dos projetos PE. O PE, na época, era focado só em lâmpada, a gente vendia GE, daí entrou o mercado do chinês muito pesado no LED, e a gente não conseguia mais virar a viabilidade do programa PE, porque não tinha mais a garantia de 10 anos nas lâmpadas, enfim, não dava, não fechava a conta de eficiência energética, mas daí abriu o solar. E por a gente ser um centro de distribuição ABB há mais de 20 anos no estado, eu consegui fazer com que a ABB me desse uma oportunidade. E mesmo sendo um centro de distribuição lá no estado há muitos anos, eu levei 1 ano e meio para conseguir convencer os homens da ABB que eu seria capaz de vender energia solar. Porque eles achavam que eu não tinha capacidade técnica, mas graças ao bom Deus, depois de muito insistir, porque a gente é brasileira, não desiste nunca, né? A gente chegou e em 2015 conseguiu fazer os treinamentos, em 2016, depois de 1 ano de trabalho, conseguimos vender o nosso gerador e hoje aqui estamos, né? Com, graças a Deus, um time grande, um centro logístico, enfim. Então, eu acho que gostaria que todas me respondessem aí situações complicadas, difíceis, que vocês conseguiram dar o seu jeitinho para poder fazer e pensar diferente dentro do nosso mercado. Bom, eu acho que eu vou contar a mesma história do nosso último, porque de lá para cá foi um curto espaço de tempo. E hoje, como eu sou a primeira, fica um pouquinho mais difícil ter tanta criatividade. Para mim, dentro do setor de solar, graças a Deus, sempre foi muito tranquilo. Mas dentro da minha empresa, mas algumas outras empresas, às vezes tem alguém ali que faz algum comentário, alguma coisa. Então a gente tem que dar aquela ajustada, né? Que nem ela falou, fugir dessa saia justa e tentar resolver da melhor forma. Então, eu, como gerente operacional, trabalhava também muito no pós-vendas. Então, a gente tem muito contato com fabricantes, alguns fornecedores, alguns clientes mesmo para atender, às vezes, garantia, assistência técnica. E o que aconteceu foi que eu estava resolvendo o projeto de um cliente e os caras simplesmente não respondiam o meu e-mail. Não respondiam o meu e-mail mesmo, eu sendo a gerente daquela empresa, daquele projeto, eu que estava resolvendo e eles não me respondiam. E aí um dos engenheiros que trabalhava com a gente, ele trabalhava na verdade na parte de campo, falou, eu recebi um e-mail aqui de retorno deles. Só que ele não estava nem no processo, ele tinha tratado alguma coisa desse com eles lá atrás, e o cara, em vez de responder para mim, respondeu para ele. E eu estranhei, né? Achei que tinha acontecido alguma coisa. Liguei pro cara e o cara falou assim, não, é que eu achei que ele era o homem responsável por você. Moço, pelo amor de Deus, eu sou maior de idade, né? Não precisa de ninguém responsável por mim. E se for, vai ser minha mãe, não vai ser meu colega de trabalho. E ele ainda trabalhava na minha equipe. Ele falou, não, eu achei que ele era o homem responsável por você. Tive que respirar bem fundo, muito fundo, pra não falar nada que eu não devesse, apesar da vontade. E eu falei, porra, você tá de sacanagem com a minha cara, né? Eu tô tratando esse negócio com você faz 2 meses. Você vai responder pro cara e vai me dizer que ele é o homem responsável por mim? Daí eu lembro da cena, assim, que eu fiquei muito puta com ele, né?
assim, conversando com ele, mas eu tava muito brava. Eu lembro que o meu chefe, assim, ele chegou, olhou, a gente tava na nossa sede operacional, né, onde tem os carros ali, então eu tava conversando ali no estacionamento. Quando ele escutou, assim, eu no telefone, ele só foi fechando a porta, assim, falando, não, vou deixar, eu acho que você precisa de espaço pra resolver isso aí. E, claro, eu conversei com ele, conversei com o pessoal que estava atendendo a gente. Depois ele pediu 1 milhão de desculpas. Eu acho, espero, né, que ele nunca mais fale isso para nenhuma outra mulher. Que ele entenda que a gente tem capacidade para estar aqui, para resolver essas questões. E a gente tenha muita paciência, porque infelizmente isso acaba acontecendo e a gente precisa dar a volta por cima, resolver aquele problema, ainda falar com esse cara, ter aquele contato ainda bom, resolver a questão do cliente. Então, são algumas situações que às vezes a gente acaba passando por ser mulher dentro desse setor, mas que graças a Deus são, hoje para mim pelo menos, são casos de exceções que a gente está conseguindo reverter. Eu acho que no setor eu ainda não passei por nada disso, espero não passar. Eu acho bem bacana que o pessoal que eu atendo, assim, tem maior facilidade, pergunta, viu, você acha que é certa essa estrutura? O que, que você acha? E tem total confiabilidade, até porque no nosso meio só tem um vendedor homem, né? Então, se for esperar por ele dar o retorno, vai demorar um pouquinho. A mulherada toma conta mesmo do comercial, né? Mas falando sobre isso, uma coisa que eu achei super engraçada foi assim, realmente esse interesse de crescer na área, né? Eu conversando com as pessoas e eu comentei, acho que estou interessada, vou voltar a estudar e vou fazer engenharia. E um engenheiro virou para mim e viu, então faça civil, não faça elétrica, porque engenharia elétrica não tem confiabilidade. Falei, oi? Desculpa, mas, né? É por isso que eu comentei que, né, profissão não tem sexo, né? Tem esforço e força de vontade, né? Mas ele falou assim numa brincadeira e tal, mas eu até fiquei pensativa, né, a respeito disso, né? Então, eu acho que o mercado está aberto para todo mundo. Eu até então tenho sorte, comecei muito cedo, assim, essa parte de vendas, eu comecei com 12 anos e vendia dentadura, batendo nas portas dos dentistas, oferecendo dentadura pro pessoal, né? Então, venda assim, é um negócio que é, é gostoso, tem que correr atrás, né? Hoje eu estou no céu, né? Fazendo vendas aí para. Graças a Deus o Messias nem Jesus estava lá para me receber, que eu ainda não estou na hora, né? Mas assim, acho que é um setor que realmente, né, tá mudando isso, né? Tem muita mulher competente assim, e a mulherada está mostrando mesmo que está à frente na diretoria, está à frente no setor comercial, né? Está à frente na engenharia e não deixa nada, não é colocando os homens, né, abaixo, né? Não é isso, é realmente se igualando ao patamar que a gente merece e que a gente conquistou, né? Espero que vocês não passem nunca mais por nenhum, né, desses contratempos, né? Ninguém merece, né? Acho que eles também não gostariam, né? De falar, viu, eu quero falar com a tua esposa, que é quem manda na casa, né? Então, acho que não, né? Na área solar, eu não tive tempo suficiente para passar por esse tipo de situação, né? Mas no outro ramo que eu trabalhava, no caso de medição de energia, aconteceu e recente, né? Eu já trabalhava há 6 anos na empresa, né, na Rexon, quando eu resolvi aceitar outro desafio, morei 1 ano e meio em São Paulo, porque eu fui trabalhar de gerente de contratos na concorrente da Rexon. E aí chegou certo dia que o chinês disse: Não, Elisandro, sem você não dá não. Aqui você tem que voltar, tem que voltar. Te dou aqui a proposta, você vai ter que voltar para Fortaleza urgente. Aí eu, tá, então tá, se você está confiando, né, em mim para isso, ok, tô indo. Só que ele não tinha alinhado com o meu chefe direto. Então eu estava entrando atravessada na empresa. Estava entrando, o meu chefe direto, o chinês disse para ele o seguinte: arranja espaço para ela, nós precisamos dela aqui. Pronto. E aí ficou aquela sensação de desconfiança, né? Será que ela é boa o suficiente para ser uma gerente de vendas mesmo? Será que ela é boa o suficiente para o contato com o cliente e tudo mais? Então eu tive que passar mais ou menos uns 6 meses na aprovação, assim. Todos, tipo assim, todo e-mail que eu mandava, tinha que copiar meu chefe, tá, e até que certo dia, eu estava tratando, inclusive, de uma venda muito complexa lá no Amazonas, que eu estava sofrendo mesmo a questão de machismo lá.
porque tanto o diretor da empresa só era acostumado a fechar negócio com homens, então, tipo assim, para ser gestora daquela conta ali, precisava ser um homem. Bom, só que aí, como eu entrei dessa forma, vai a Elisângela e deixa ela quebrar a cara lá. E aí eu, beleza, né? Uma venda complexa, acho que era coisa de, sei lá, 50 milhões o contrato. E é muita responsabilidade na minha mão, né? Então eu passava de semanas lá em Manaus, conversava com o dono, conversava com fulano, conversava com ciclano. E o meu chefe, ele tava tipo assim, cara, esses 50 milhões aqui, eu não sei se eu estou preparado para perder, mas alguma hora eu vou ter que testar, né? Vou ter que testar, então que seja aí, porque se não der certo, ela vai demitir e acabou. E aí eu, beleza, dei meu sangue. E aí eu comecei a fazer o meu trabalho, né? Beleza. Sou gestora de vendas, então vou mapear aqui quem são os decision makers, né? Quem é a galera que eu vou ter que atacar e vou fazer meu foco. Então eu comecei a ver quem era a filha do dono, a esposa do dono. Comecei a ver o local que ela ia no salão de beleza, o que é que ela fazia e tudo mais, e eu comecei a frequentar, frequentar esse tipo de ambiente. E aí eu frequentei e tal, não sei o que, Elisângela, muito gente boa e tal, não sei o que. Eu disse, pois não é? Que coisa, né? Vamos conversando aqui e tal. Dei presente para a filha do dono, dei presente para a mulher do dono. Eu fiz um negócio assim, um movimento. E aí, depois de 6 meses nessa luta, eu passei quase 6 meses em Manaus. Depois de 6 meses dessa luta, pá, saiu o contrato, vai para a assinatura. E aí o meu chefe olhou para mim e disse assim, eu não acreditava. Eu não acreditava que ia sair. Depois disso, eu peço desculpa a você por ter duvidado. E beleza, agora você vai assumir outras contas, e vamos para Solar também. Então, tá certo, beleza. Mas foi muito desafiador. Precisou realmente pensar fora da caixa para poder atingir, né, os meus objetivos, além daquela pressão de saber que tem gente que não acredita no teu potencial. Então, assim, a gente pode, gente. Eu sei que vocês sabem, eu sei que todo mundo sabe, mas às vezes a gente precisa realmente pensar fora da caixa para atingir nossos objetivos. Gente, eu confesso que eu fiquei um pouco assim, com medo dessa pergunta, porque no outro painel a Liciane fez também, e eu não recordava de nenhum caso, né? E eu fiquei pensando, e eu não me recordo ainda de nenhum caso, mas o que eu vivo, né? Acredito que todos os dias eu tenho uma base técnica, mas eu sou comercial. E eu atendo, né? Hoje a maior parte são os integradores, né? E às vezes acontece de ele falar, né, de entrar em contato e falar assim, Nara, eu preciso falar com o suporte técnico. E aí eu fico, né, mas o que será que é? Será que realmente é uma pergunta extremamente técnica? O que é? Daí eu falo, não, mas pode falar comigo, né? O filtro, dependendo do que for, eu já passo para eles, né? Aí eles insistem, não, quero falar com o suporte técnico. E eu insisto de mais uma vez, né? Falando, não, mas o que você precisa? E às vezes é uma coisa simples que eu mesmo posso resolver. E aí eu falo, não, a corrente que você está me questionando é X, para dimensionar esse string box, eu vendo o datasheet aqui, vou conversando com o cliente, e o cliente às vezes fica surpreso por eu saber determinadas informações, né? Mas hoje, né, no comercial, eu preciso, né, na verdade é uma obrigação minha, né, saber o básico, né, para conseguir conduzir e convencer os clientes, né? Então, eu acredito que essa é a situação. Eu já tive uma situação de automação, que quando eu fui visitar um cliente, eu fui com o engenheiro, porque realmente era um desenvolvimento bem técnico para produtos, né, para automação, para um desenvolvimento de uma máquina. E chegando lá, o cliente questionava, né, o engenheiro, decidiram todos os fatores técnicos, e quando começou os fatores comerciais, o cliente também ficava direcionando as perguntas para o engenheiro, e o engenheiro retornava para mim, não, mas essa questão é com a Nara, por isso que inclusive ela veio. Então, às vezes, infelizmente, a gente acaba passando por essas situações que realmente, né, desacreditam de nós, às vezes por causa do gênero mesmo, mas isso não deveria acontecer, até porque já foi citado aqui, profissão não tem gênero. Eu gostei bastante dessa frase, inclusive, né? Então é isso. Meninas, nosso tempo acabou. Eu agradeço mais uma vez pela sinceridade, pela transparência, que o meu objetivo com esse bate-papo, essa troca de informação, é dar uma dica para os integradores, para os maridos, né, para poder
administrar a gente no dia a dia, que a gente também não é fácil, né? E fico feliz de que o Solar esteja cada vez com mais mulheres e todo mundo se valorizando, né? Que é muito triste quando a gente chega numa reunião e está todo mundo de terninho, fechado. Não, sou mulher mesmo, a gente gosta do salto, a gente gosta do batom, a gente gosta de maquiagem, e nem por isso a gente não vai conseguir debater tecnicamente. Então, agradeço vocês estarem iluminando o nosso setor e que espero que o dia de hoje tenha sido muito proveitoso. E quem quiser falar com a gente, nós estamos à disposição. Obrigada, viu? Boa tarde. Queremos agradecer mais forte essa salva de palmas para essas mulheres empoderadas. É isso aí. Parabéns para vocês. Agradecendo a participação super especial da senhora Liciane Ribeiro, Naara Lima, Neia Martins, Elisângela Rodrigues e Alana Paini.